A gente tem hoje uma epidemia, uma pandemia silenciosa de depressão. Aí vocês vão falar assim, predomina em mulheres? Estatisticamente, sim. Tanto a depressão quanto os transtornos de ansiedade. Mas eu fico pensando, a bipolaridade é igual, homens e mulheres. Os transtornos de personalidade, em geral, deveriam ser iguais. Por que eu estou falando isso? Existe uma parte genética no adoecimento mental? Existe. Mas existe uma parte cultural e das ideias erradas que a gente tem de nós mesmos que contribui muito para o estresse. Ninguém deprime de um dia para o outro. Em geral, leva-se 2 anos de esticar a marcha de alguma coisa que a gente não suporta e a gente vai suportando o insuportável e um belo dia a gente deprimiu, mas não foi ontem. A mesma coisa com pânico. Nunca vi ninguém chegar, tipo assim, ontem eu dormi uma maravilha e hoje eu acordei panicada. Não. Quando alguém chega no meu consultório e fala, tô com pânico, eu falo, me fale dos últimos 3 anos da sua vida. A pessoa, mas eu vim falar aqui o que eu tô sentindo agora. Eu falei, ok, você vai falar, mas primeiro me fale dos últimos 3 anos. E aí você vai vendo a tempestade sendo armada, direitinho. A pessoa vai engolindo, a pessoa vai fazendo o que não quer, do jeito que não quer, e vai se punindo. As mulheres suportam muito mais isso que os homens, porque culturalmente foi dito que a gente tinha que suportar. As mulheres, por exemplo, se acham na obrigação mesmo de chegar em casa e dar conta do lar inteiro, quando na realidade um lar é uma decisão a 2. Ter um filho é uma decisão a 2. Eu vejo gente falar assim, eu quero ter filho, mas minha mulher não quer. E aí? Porque o filho não dá para fazer metade, né? Tipo assim, então você fica com essa metade ou com essa metade. Ou então a mulher fala assim, eu quero, mas meu marido não quer. Se não houver essa decisão, não dá mais para o mundo de hoje isso ser uma decisão de um só. Não dá. Porque não tem ex-pai, não tem ex-mãe, tem ex-marido. Graças a Deus, né? Tem ex-namorado. Tudo que a gente não pode botar ex, a gente tem que pensar muito. Então hoje eu tenho adolescentes que querem ter filho, mas não querem casar. Aí elas me perguntam, Bia, qual um cara legal para ser pai? Aí a gente faz o perfil de um cara legal para ser pai. Um cara legal para ser pai é bom filho. A gente sempre vê isso, eu sempre falo isso. Começou o namoro falando mal da mãe, metendo cacete na mãe, filha, vai falar de você um dia. E isso eu acho tão lindo. Tipo assim, as meninas percebendo que as que querem ter filho, querem um bom pai. Porque se separar, elas não vão ficar 15 dias, quando ele vai de férias, pensando, será que ele vai fazer alguma coisa? Será que a atual namorada vai isso, vai aquilo? Então, quem quer ter filho, gente, nós mulheres, escolha o pai. As mulheres escolhem os pais no auge da paixão. Em geral, se apaixonam pelos mais galanteadores, pelos 7-1 afetivo. Furada. Isso tudo a gente tem que pensar, é responsabilidade nossa, se você quer ter um filho. Porque se um casamento dá certo, dá. Se ele durar mais de 3 anos, já deu certo. Por quê? Uma peça de teatro fica 1 ano em cartaz, todo mundo, nossa, que sucesso, arrebentou. Aí você faz uma relação de 10, 15, 20 anos, você fala, ai, fracassou no casamento. É assim que a mulher vê. Me sinto fracassada, como se ela fosse responsável por levar. Não é. Então o que a gente vê é que as estatísticas ainda de adoecimento mental estão vinculadas a esse preconceito. Por exemplo, transtorno de personalidade, psicopatia, que é a maldade, né? É aquela pessoa que não tem empatia, não tem sentimento pelo outro. Teoricamente, se você for nos livros, está lá. Uma mulher para 3 homens. Mentira. Por quê? Porque a gente tem um preconceito de achar que mulher é má. A gente tem um preconceito de achar que mulher bonita é má, né? Os homens, então, como são trouxas, né? Uma coisa inacreditável. Eu tenho casos que vocês não imaginam, de você chegar no consultório homens e eu falei, você sabe que essa mulher que você está namorando é psicopata, né? Não, que isso, ela gosta de mim. Eu falei, é por isso que ela te esfaqueou? É sério, gente. A maldade feminina, ela é muito, eu acho, pior do que a masculina. A masculina é explícita, você vai ver logo. Ele vai bater, ele vai esfolar, ele vai matar. A maldade feminina, ela vai intoxicar, ela vai matar lentamente. Esse mesmo caso desse menino que foi esfaqueado, eu soube nesse final de semana com maior tristeza. Eu larguei o caso, porque há 2 anos atrás eu falei, se você não largar ela, eu não tenho como te ajudar. Sério, vai acontecer uma tragédia. Ela fez uma overdose de insulina nele, ele está em coma profundo. Ela ia fazer, era previsível. Aí vocês vão dizer, ai Bia, você é má. Não, pelo contrário. Mas eu tive que aprender a identificar a maldade. Vocês vão ter que aprender também. Isso é conhecimento, gente. A psiquiatria, a psicologia devia ser conhecimento geral. Porque fala das nossas vidas, das nossas relações, com quem vamos nos relacionar. Então, apesar dos livros falarem que tem mais maldade no homem que na mulher, eu acho que é igual. Só muda a maneira que é exercido.
Agora, quando a gente vai para aquela influência mais genética, como a bipolaridade é igual. Então, o que está falando para a gente? Quando a gente vai para o transtorno de personalidade, que também tem um componente mais genético, é igual. A gente está falando que até as estatísticas dos transtornos mentais são maquiadas. E se a gente não souber disso, e se a gente não entender qual é a função da gente, não só como mulher, mas como ser humano, a gente vai engordar essas estatísticas erradas.